بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bem-vindos para mais uma aula hoje, inshallah, a história dos mensageiros, a história dos profetas, a nossa história, a nossa origem, o início de tudo. Bem-vindos os que estão aqui e bem-vindos os que estão na internet assistindo a gente. Sempre bem-vindos, sempre estão acompanhando, alhamdulillah. A gente vê bastante, assim, tanto pela rádio como pelo site na internet, e bastante gente correspondendo, assim, até colocando críticas também de algumas coisas que não está, talvez, completo, ou não agrada, ou agradaram e elogiaram alguns, né? Espero que todos gostem, inshallah. É importante a gente levar a mensagem, levar a história verdadeira como ela é. E a prova das histórias verdadeiras sobre a história dos profetas, a história do nosso profeta de hoje. Os profetas que nós chegamos até a Lut, que é o Ló, por certo, a gente vinha logo em seguida com a história do Ishaq, que é Isaac, e o Ismael, né? São profetas de Deus e tudo, mas eles não têm muita história, não tem registro de muita história. Por quê? Porque praticamente, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tem o objetivo deles, assim, de fazer com que eles sejam a ponte para ser os pais dos mensageiros. Os dois são os pais dos mensageiros que vieram depois, Todos os outros que vieram, tipo Moisés, Salomão, Davi, né? Todos esses outros, e até Jesus, vieram da descendência do Isaac. E dizem um só que veio que chama Elias, Wallahu A'lam, que é da língua árabe, e o Muhammad vieram do Ismael, né? Então, quer dizer, os dois filhos do Abraão, que é também chamado o pai dos profetas, o Abraão, os dois filhos dele serviram como fonte. Eles tinham, lógico, privilégios, eles tinham fidelidade com Allah subhanahu wa ta'ala, eles eram profetas fiéis, né? Da qualidade deles tem muito, e uma das qualidades do Ismael era pontualidade, sabe? Diz que teve uma vez que ele esperou uma pessoa 2 dias seguido num lugar só, porque a pessoa marcou com ele e não foi, né? Tinha pontualidade, assim, cumpria com seus compromissos. Quer dizer, eles eram, assim, profetas que informavam as pessoas, né? Que informavam das coisas que já existem dos mensageiros. E deles, né, como a gente está falando, veio a descendência dos profetas. Logo depois deles, né, da descendência do Isaac, né, já veio outro também profeta que não teve também muito, teve algumas coisas, alguns fatos, criou geração, criou cidades, que é o Jacó, que é o Jacob, né? Um dos apelidos dele, uma das coisas que a gente estava falando agora há pouco sobre o povo judeu, um dos apelidos dele chama Israel. Por isso que eles deram o nome de Israel para o país. É apelido dele, né? A origem. Por quê? Porque os judeus geralmente são a família dele. A gente vai saber exatamente a família dele, como é, e a quantidade dela, como fundou e como foi para aquela terra exatamente na época do Moisés, quando a gente chegar na época do Moisés. Por enquanto a gente ainda não tem. Da descendência dos filhos desse profeta, que é o Jacó, né? Só que, lógico, eles teve, todo mundo sabe, a história muito forte, a história do profeta que veio dele, que no caso originou essa história, o José, né? É uma história linda, linda, riquíssima, e todos livros sagrados que vieram no decorrer da história falaram sobre a história de José. Só que é uma das coisas absurdas que talvez muita gente não acredita, que nenhuma das histórias que foi narrada é completa, a não ser a história que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a última história, que é do Alcorão, é completa, perfeita. Tudo tem os detalhes, como ele viveu, o que ele viveu, e a gente vai viver com ela agora, e inshallah, talvez na próxima aula e na próxima palestra, inshallah, vamos falar dela.
Por quê? Primeiro vamos falar por que foi revelada essa sura, que é o capítulo do Alcorão, que é a sura de José, para o Muhammad. Tem vários motivos e o mais forte motivo dela é bom entender esses detalhes, justamente por causa do chocolate depois, viu? Entender os detalhes, esses detalhes que a gente vai perguntar deles, né? Por que foi revelado esse capítulo, essa sura, para o Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Vamos todo mundo falar sallallahu alaihi wasallam, para animar nosso ambiente, inshallah. Ele foi revelado porque foi no ano da tristeza que o Muhammad vivia. Era um ano muito sofrido, muito triste que ele vivia. Por quê? Foi o ano que o povo dele, o povo de Quraysh, expulsou ele da cidade e fizeram um boicote. Como hoje faz os Estados Unidos boicote com os países, quem eles quiserem, eles fizeram boicote que ninguém pode comprar deles, dos muçulmanos. Afastaram eles num lugar assim, numa montanha perto de Meca. Ninguém pode comprar e ninguém embarca totalmente. Eles passaram fome por um ano, 2 anos, acho que 3 anos, que ficaram, né? E sofreram muito. Fizeram o pacto, esse pacto entre eles, os Quraishitas, fizeram esse pacto e escreveram. E todos os líderes dos tribos do Quraish assinaram aquele tratado. E colocaram dentro da Kaaba, dentro da pedra sagrada de Kaaba, né? Quando foi aquilo lá, foi uma história linda que foi depois desse tempo todo, e eles sofreram, estavam passando fome. Alguns dos líderes do Quraish tinha filhos, tinha pessoas deles lá junto com os muçulmanos. Ele se revoltou e ele queria acabar com esse tratado. Alguns atacaram a pedra sagrada e foram lá para tirar aquele tratado e rasgar. Quando chegaram lá, o milagre estava lá, aconteceu. Uma baratinha pequenininha, um bicho pequenininho comeu o tratado todinho, sozinho, não precisava nem destruir. Ele tirou o papel, estava escrito uma palavra só: Bismika Allahumma, que é uma palavra que inicia tudo, uma palavra que tudo que a gente escreve, tudo que a gente fala no islamismo, a gente fala em nome de Deus. E estava escrito, sobrou só aquilo lá, em nome de Deus, no tratado. Uma barata acabou com o tratado deles. Enfim, nesse ano, último ano deles, último ano da tristeza, que viveu muito, muito triste, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que foi chamado o ano de tristeza? Porque o homem que protegia ele e a mulher que financiou ele, que é a Khadija, a esposa dele, né? Naquele ano morreram. O Abu Talib morreu. Num dia, 3 dias depois, a esposa morreu. Por isso que foi chamado o ano de tristeza. Muito, muito triste. E eles já estavam passando por aquela situação. Sofreram muito, principalmente o profeta. Morreram as 2 pessoas que ele mais amava. O Abu Talib não era muçulmano, mas ele não se converteu ao islamismo para continuar protegendo ele. Porque se ele virar muçulmano, os projetos não vão respeitar ele mais. Ele continua daquele jeito só para proteger ele. E morreu. E logo em seguida, 3 dias, a pessoa que ele mais amou na terra, a Khadija, a gente vai fazer uma aula, inshallah, sobre ela. E eu sempre falo, quando a gente fala sobre a Khadija, a gente fala da história de amor mais linda e mais completa, mais perfeita que existe no mundo. Não existe Romeu e Julieta, não existe Abla ou Hantar, não existe nenhuma história bonita igual a história de Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam com Khadija. Tanto é que quando ele vem para Meca, a gente até se emocionou uma vez que entramos em Meca e uma mulher sudanesa estava contando a história para a gente. Sabe? A gente sabe a história, mas ela contou assim, todo mundo chorou. A gente estava de frente ao cemitério. Lembra, a gente falou para ir lá visitar, eu estava lá também, estava lembrando daquele dia que eu chamei até vocês. De frente ao cemitério que ela foi enterrada, e justamente naquele lugar que eles ficaram isolados, né? Tirados do coisa. Então, tanto é que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda vez que ele entra para Meca, ele vai visitar o túmulo dela, ele fala assim, não quero ficar em lugar nenhum. Todo mundo quer hospedar ele na casa deles, e ele não quer ficar em lugar nenhum. Eu quero que vocês montam uma tenda aqui do lado do túmulo de Khadija. Tendinha, assim, ele dormia lá, ele ficava lá, chorava, sabe, lembrava ele respeitava a filha dele, a Fátima, e levantava só porque ela é parecida com a Khadija. Olha a história linda, linda de amor. Não existiu nenhuma história de amor tão bonita quanto a história deles. Mas, enfim, a gente volta depois, inshallah, para essa história. Enfim, essa tristeza toda que acumulou no coração do profeta sallallahu alaihi wasallam,
Allah subhanahu wa ta'ala queria consolar ele, queria dar para ele uma coisa que confortasse ele. Quando a gente, sabe, quando a gente vê uma pessoa triste, uma pessoa que está com problema, aí você conta uma história um pouco mais grave, o que acontece? Alivia, né? Alivia por quê? E geralmente as pessoas, no hospital, você vê pessoas tristes, pessoas com problemas, doenças, essas coisas, aí fala para ele, olha, tá vendo as doenças dos outros? A nossa parece nada, né? Alivia quando você vê o problema dos outros. Então, Allah subhanahu wa ta'ala quis com dois objetivos, quer dizer, confortar ele com uma história bonita, linda e grande, e ao mesmo tempo mostrar para ele que o problema do José e o que José passou era mais forte que o dele, né? Com história. E subhanallah, nenhuma história no Alcorão, tanto de Moisés como do Abraão, como do Moisés, mais de 72 partes no Alcorão fala sobre ele. Não, o Abraão mais ainda. Então são divididos. Até você, quando a gente vai fazer uma palestra assim, a gente junta essas coisas e precisa montar, sabe? Montar em ordem com os acontecimentos no Alcorão, não está montado. Só que essa história, um capítulo só, montado, tudo, né? Não tem, tanto é que desta vez nunca trouxe o Alcorão para a aula, desta vez eu trouxe o Alcorão porque está toda a história narrada num capítulo só, né? Numa sura só. Para quem não sabe, que quando a gente fala sura é igual capítulo, só que em árabe, né, que a gente fala sura. Tem sura da Maria, tem sura de Yusuf, de José, tem sura de Hud. Suras assim é o nome do capítulo, né? Primeiro, o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala das qualidades do José. O que ele fala? Ele fala assim: o nobre, o filho do nobre, o filho do nobre, o filho do nobre. Por que ele fala assim? Não é nobre como a gente pensa de hoje, os nobres de hoje em dia, de posição, de riqueza, dessas pessoas. Não, nada disso. É o nobre que o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam quis dizer, é a pessoa generosa, a pessoa qualificada por Deus, não é pelas pessoas, por Deus qualificada. Ele é o profeta, filho de um profeta, neto de um profeta, bisneto de outro profeta, né? Ele é o profeta José, filho de Jacó, que é o profeta, filho de Isaac, que é o profeta, e o filho de quem? Abraão, porque por último, então nenhum profeta tem essas qualidades, nenhum. Rasul sallallahu alaihi wasallam falou em árabe Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, né? Só ele falou, o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim: هذا لا يليق لأحد إلا بيوسف. سبحان الله. Então, a gente sabe, já deu para entender por que Rabbuna subhanahu wa ta'ala, Deus, revelou esse capítulo do Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem sabe por quê? Para aliviar. Para cortar a dor dele. Aliviar a tristeza. Nesse momento de tristeza. Isso. Quero aliviar a tristeza de vocês, assim, animar um pouco, assim, né? Colaborar, falar um pouco do... Primeiro ele começa assim: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Nós revelamos como um livro árabe porque árabe não é árabe que é só para os árabes, não, árabe para ser, porque é uma língua riquíssima, uma língua base das línguas, a origem das línguas que iniciou de todas as línguas, e a língua que vai prevalecer, inclusive a língua do povo do paraíso, né? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum, quer dizer, para entender, la'allakum ta'qilun, que ninguém em tempo nenhum vai poder mudar uma letra do Alcorão, porque está em árabe. Se mudar como que chama em português? Castral, Um vogal. Se mudar um só, dá para entender rapidinho. Ninguém consegue falsificar nada. Então sempre em árabe está mantido, mas ele foi revelado para todo o universo, para todas as pessoas e para todas as línguas. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Deus fala assim: نحن نقص عليك أحسن القصص. Nós estamos narrando para ti a melhor das histórias, né?
através daquilo que nós revelamos para ti. Né? Isso para quem que ele está falando? Está falando para o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta, o mensageiro de Deus. Allah subhanahu wa ta'ala fala assim, que estamos revelando essa história para ti, para confortar ele naquela situação. Então, foi narrando a história, o anjo Jibril alayhi salam foi revelando a história para o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e revelou, como dizemos assim, de uma vez só, para aliviar coisa. Os outros capítulos, além de as histórias são espalhadas no Alcorão, e os capítulos também, os capítulos não é todos de uma história só, e não é revelados de uma vez só. Essa história foi revelada de uma vez só também. Todo mundo sabe que o Jacó tem 12 filhos, tinha 12 filhos, né? Só que esses dois últimos filhos era de uma mãe só, né? Os últimos, Benjamim, que é Benjamim, e o José, de uma mãe, a última, só que ela faleceu. Ele pegou um amor, acho que por serem órfãos, pegou um amor fantástico por aqueles dois menores, né? Os menores dos filhos dele. E outros 6 de uma mãe e outros 4 de outra mãe, né? As outras mães estavam vivas, mas a mãe do José e do Benjamim morreu, né? E ele começou a pegar cada vez mais amor neles, cada vez eles foram crescendo assim, cada vez mais. Ele diz que, ele saía para brincar um pouco, ele não suportava ele ficar. Única falha, lógico, não é erro, a gente não pode falar do profeta, mas diz que você pode amar, né, na religião, pode amar um filho mais do que os outros, mas contanto que você não revela isso para os outros. Não deixa isso ser transparente para os outros. Então, pode mostrar, pode sentir, porque o coração não é, ninguém controla. Você tem amor por uma pessoa mais do que a outra, ninguém controla, isso é incontrolável. Agora, você tem que ter a capacidade de não revelar, mas ele tinha medo, e dizem, por ser profeta, ele sabia que aquele filho, principalmente o José, não vai viver no meio dele, junto com ele, por muito tempo. Ele sabia que vai acontecer alguma coisa, por ser profeta. Então isso fazia com que o amor dele aumentava mais, queria proteger cada vez mais, né? Então tanto é que quando José ou o Benjamim ia brincar, ele não suportava ficar muito longe, rapidinho ele falava, tragam eles até mim. Isso foi criando cada vez mais, sem querer, ele transmitiu esse sentimento assim, expresso assim para os filhos. Os filhos, os mais velhos, começaram a pegar ódio, começaram a pegar raiva dos mais novos, né? Por que o pai gosta deles mais do que a gente? Qual o problema? Por que a gente é sempre assim? Até que um dia, o José estava assim, crescendo, mais ou menos assim, 11 anos, o José veio até ele e falou, pai, eu sonhei um sonho estranho. Aí ele falou, o que você sonhou? Aí ele falou para ele, sonhei que eu vi 11 estrelas do céu, e o sol e a lua prostrados para mim. Ele falou, alguém mais sabe disso? Ele falou, não. Ele falou, não revela isso para ninguém, principalmente para os seus irmãos. Porque o pai já percebeu que os irmãos começaram a ficar com ciúme, né? Não revela isso. Eles podem, ele falou aqui do Lacacaída, quer dizer, eles podem te prejudicar, podem te, né, machucar por causa disso. Eles já têm ciúme, imagina saber disso, fica pior. Então, cuidado, não deixa ninguém saber, né? Deixa isso segredo. Isso, Allah subhanahu wa ta'ala vai te dar o conhecimento no futuro igualzinho aos seus avós. O pai dele falou, igualzinho aos seus avós, herdeiro do povo, né? Dos profetas. Enfim, deixou calado. Os filhos também, os mais velhos, começaram a planejar entre eles. O que a gente vai fazer para se livrar desse moleque, desse indício que está atrapalhando a gente, está, né, puxando o amor do pai tudo para ele. Antigamente, hoje em dia, se for hoje em dia, talvez os filhos falassem, problema dele, logo a gente está saindo de casa aí, deixa ele amar quem ele quiser, né? Mas naquela época não, existia um respeito, existia uma ligação aos pais muito forte. Então isso incomodava eles. Eles falaram assim, vamos ver, eles começaram a se reunir, vamos ver o que a gente vai fazer com ele. Aí todos eles começaram a mesma sugestão, matar ele.
se livrar dele, tentar levar ele com a gente. O pai não confiava que eles fossem com ele no mato, assim, porque eles iam brincar, iam levar as ovelhas, essas coisas, e brincava. Ele não confiava que ele fosse com eles. Mas eles falaram, vamos tentar um jeito assim, com ele mesmo, ele falar para o pai que vai, que para deixar ele ir com a gente, e aí ele vai. Enfim, eles começaram a planejar. O mais velho deles, ele tinha um sentimento, porque sempre, também naquelas épocas, o mais velho, ele tem um sentimento de responsabilidade, de carinho, como se fosse o pai, para proteger os outros. O mais velho falou, não é boa opção. Matar irmão? Matar irmão é um azar eterno, uma maldição. Isso em todas as religiões se sabe. Quando se um cara matar o irmão, é uma maldição eternamente. Não, vamos fazer o seguinte, vamos levar ele lá no meio do deserto, onde tem um caminho de caravanas de comércio, que passa por lá. Quem sabe alguém pega ele e a gente joga no poço lá, eles vão abastecer a água deles no caminho, eles vão ver ele. Quem sabe alguém leva ele e ninguém vai saber de onde ele é. Ele tinha 12 anos, já nessa época, já tinha 12 anos quando eles começaram a planejar isso. Aí eles toparam, né? Melhor do que matar e assumir a responsabilidade. Foram lá para o pai, não quis, nem pau. Não, liberar ele. Deixa ele com a gente vai fazer ele se divertir, a gente vai fazer ele brincar, a gente vai fazer ele, sabe, quando eles brincavam, faziam essas farras, eles comiam e, né, se divertia muito. Deixa ele com a gente. Ele falou, quer dizer, temo que os lobos do deserto comem ele enquanto vocês brincam. Aí eles falaram assim, pai, isso é uma ofensa. Como vamos deixar ele ser devorado por um lobo, por um bicho assim? Somos osba. Osba significa união, geralmente 10 para cima, 10 pessoas para cima chama osba. União forte, muito forte, né? Osba 10 pessoas, somos osba, 10 irmãos. Não é possível alguém chegar perto dele, o bicho chegar perto dele, a gente vai deixar? Como? O senhor não confia na gente, não sei o quê? Ficaram e ele mesmo assim com o coração partido, sabendo que vai acontecer alguma coisa com ele, deixou, né? E eles foram. Ele também começou a falar para o pai, ele quer brincar, ele não sabia o que estava acontecendo. Levaram ele, conseguiram assim, convencer o pai e levaram. No caminho, alguns sábios dizem que eles começaram a ofender e xingar ele no caminho, e bater nele até. Que é filho de não sei o que não sei o que, e só atrapalhou a nossa vida, só isso, aquilo. Alguns sábios, não todos. Chegaram lá, no poço onde eles planejavam, inclusive tem um nome, tem um lugar conhecido, perto de Jerusalém ali, o caminho do Egito, essas coisas. Foram até o poço lá e planejaram aí jogaram ele no poço. Eles pensaram que se ele sobreviver, sorte dele, né? Depende da sorte dele, ele e a sorte. Se ele sobreviver, alguém pega ele. Se ele não sobreviver, problema dele. A gente fez uma parte, pelo menos amenizou, para não matar ele. Só que quando ele estava descendo, ele segurou numa pedra, né? E conseguiu ficar seguro fora da água, acima da água. Então não foi atingido com a água. E sorte dele, logo em seguida, passou uma caravana, né? Chama Sayara, né? Sayara significa caravana de comércio que passa. Aí eles mandaram o funcionário deles, que faz o aridão, né? Mandaram o funcionário, que abastece água, colocou o balde dele lá com a corda. De repente ele sentiu que está pesada demais a corda. O que está acontecendo? Né? Isso não é água, isso não é peso de água. O menino tinha 12 anos, pesado, não é? Aí ele puxou com a água já. Só que ele viu uma coisa que jamais ele imaginou ver. Ou eles também, todos os... Ele falou, se assustou tanto com a beleza dele, disse que a beleza dele era incomparável, não tem comparação. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quando ele viu ele no céu,
no Isra, quando ele subiu no Isra, o Maraj, o profeta falou, ele jurou, ele se encantou, o profeta, assim, de tanta beleza que ele viu, ele disse que se ele traduzisse aquilo lá, o profeta traduziu que Allah subhanahu wa ta'ala deu metade da beleza para o resto da humanidade e para todas as criaturas e outra metade para o José. Não tem igual. Tanto é que ele fala que o povo do paraíso, nós, inshallah, se Deus quiser, se a gente atingir o paraíso, quando a gente chegar no paraíso, vamos ter várias qualidades. Vamos ter a altura do Adão, que é 60 metros, vamos ter a educação, a fé do Abraão, a educação do Muhammad e a beleza do Yusuf, de José. Todos nós, inshallah, se Deus quiser que a gente entre todos nós no paraíso, inshallah. Ele se encantou, aquele cara que foi pegar água, se encantou tanto, se assustou, que beleza é essa? Nunca viu igual. Isso não é gente, isso não é normal, não é pessoa, e ainda 12 anos. Aí ele correu e começou, assim, não sabia nem falar direito, ele falou, e a Bushra, quer dizer, a Bushra, pra gente que entende árabe, significa boas novas, né? Mas se ele falar Bashir, quer dizer, leva boas novas para as pessoas, só que ele falou Yabushra, quer dizer, ele estava dando notícia para as boas novas, não é para as pessoas. Ele estava falando sozinho, estava longe das pessoas. Ele estava dando notícia para as boas novas, quer dizer, para nada, para ninguém, estava encantado. E levou até naquela época existia muito comércio de escravos, né? Você pega alguém assim perdido, mesmo que não seja todo mundo acostumado naquela época a falar que é um negro, não, qualquer um está perdido, não tem família, não tem origem, escravo, eles comercializavam, vendiam. E esse pessoal, eles acharam que vão, principalmente esse rapaz que achou, que vão vender ele por uma fortuna, né? Porque um menino beleza desse daí, bonito assim, e geralmente os ricos, os nobres no Egito, eles compram ele para ter ele como filho, não para escravo, para ter ele como filho. Aí ele escondeu, né? Na hora colocaram nos camelos e esconderam ele para ninguém ver no caminho, porque vai que seja um escravo que fugiu. Eles temiam isso, vai que seja um escravo que fugiu. Então eles descobriram ele e foram até o Egito escondido assim na calada, para não falar para ninguém. Chegaram lá e já colocaram rapidinho no comércio lá para vender, né? Onde vende escravos. Sorte que quem chegou lá é o Al-Aziz. Al-Aziz era dado o apelido do ministro da economia. Qualquer ministro da economia chama Al-Aziz. Al-Aziz que é o glorioso, né? Aí esse ministro estava procurando um escravo para colocar na casa dele, para servir a mulher dele. Achou lá, pegou, eles venderam rapidinho, por um preço rapidinho que eles falaram. Eles não sabiam, tanto no Corão fala assim, o Asharauhu significa que venderam, não compraram. Ishtarauhu, compra. Asharauhu, vende. Eles venderam darahim, quer dizer, poucos dirham, assim, para rapidinho vender antes que alguém descobre, antes que o dono dele descobre. Venderam. Só, aí no Alcorão fala, eles não sabem quem era ele. Não sabem o futuro dele. Não sabem, sabe, a pessoa gloriosa que eles pegaram. Enfim. Agora, vamos deixar, antes dele chegar na casa dele, vamos voltar para o pai dele e para os irmãos dele. O que eles fizeram? Antes de chegar para casa, que é lógico, eles estão com ovelhas, com bastante coisas, e eles têm a vantagem, porque às vezes passa dias no deserto para alimentar as ovelhas. Eles podem fazer o que eles quiserem, se necessário, eles podem matar uma ovelha para comer, essas coisas. Eles mataram uma ovelha, sujaram a camisa dele de sangue, levaram uma camisa assim grande dele, sujaram de sangue e levaram para o pai dele. Chegaram para o pai dele chorando e desculpe, nos perdoa. E ainda por cima, o primeiro testemunho deles, eles falaram assim: o senhor não vai acreditar na gente, mesmo que a gente estiver falando a verdade, mesmo que a gente estiver falando a verdade. Quer dizer, eles já de cara já mentiram, de cara já mostraram que não estão falando a verdade. Ele percebeu, ele é profeta.
Ele percebeu que eles já estão mentindo. Percebeu que, dos olhos deles, que quando saíram já planejando alguma coisa. Aí ele falou para eles assim, fazer o quê? Quer dizer, as suas vontades, seus caprichos preparou alguma coisa ruim. Que Deus me ajude para aguentar isso, para suportar isso, né? Aí ele olhou a camisa que eles mostraram e ele chorando, ele falou: que lobo misericordioso esse, que comeu o meu filho sem cortar nenhum pedacinho da camisa dele, né? Sem rasgar, não estava rasgada a camisa dele. Como é que ele devorou ele sem rasgar a camisa, né? Ele falou: que lobo misericordioso esse, que não cortou nem um pouco a camisa do meu filho, né? Enfim, ele falou, Allah al-Musta'an, e dizem que ele ficou por anos, enquanto o José estava longe, por anos chorava dia e noite por causa dele. E começou também praticamente se consolar com o outro Benjamim, né? Se consolar com ele, porque como se fosse o José por lá, né? Até que... O cego também, né? Hã? O cego. Não, nessa época ainda não tinha ficado cego. Uma coisa que passou, que eu não falei, antes deles levar ele, quando planejaram, eles falaram: vamos matar ele, ou nos livrar dele, e depois disso a gente se arrepende. Eles eram religiosos da religião do pai deles, seguidores da religião do pai deles. Depois disso, eles sabem que as portas da misericórdia e as portas do perdão de Deus estão abertas sempre. Eles falam assim: depois que a gente matar e fazer o que a gente quer fazer, a gente pede perdão, né? Depois disso a gente pede perdão. Tanto é que os sábios de hoje em dia foram perguntados: mas se alguém planejar algo desse tipo assim, pedir perdão, Allah subhanahu wa ta'ala aceita? Eles falaram: lógico, as portas do perdão estão abertas. Agora, o temor o quê? Que a pessoa planeja algum mal e não dá tempo dele pedir perdão. Pode ser que ele morre antes de pedir perdão, né? Aí não se aceita porque não chegou, não deu tempo de sequer pedir perdão. E se Deus quer talvez complicar a vida de uma pessoa assim, que não consegue, sabe? Porque já é mal, já começou a aprontar essa pessoa, já começou a aprontar, então Deus não deixa ele sobreviver para pedir. Talvez, né? Não é sempre. Então eles planejaram pedir perdão depois, né? Enfim, foi passando, né, a vida nesse sofrimento com o pai deles, e eles convivendo com aquilo lá, eles sofreram muito com aquilo lá. Voltando para o Egito, onde estava o José. Quando ele foi levar o Aziz, né, que é o ministro, foi levar ele e falou para a mulher dele: cuida dele, a crime mesmo, quer dizer, cuida e seja generosa com ele, não é como escravo. Quem sabe, daqui a um tempinho a gente se adapta com ele, porque eles têm que ver primeiro se vai se adaptar. Quem sabe daqui a um tempinho a gente se adapta com ele e eles tornam um filho, né? Eles não tinham filhos, inclusive ele que não podia ter filhos, né? Ele sonhou, quem sabe, um menino tão bonito assim, e tão, parece culto, parece, sabe, parece que o conhecimento estava derramando dele, né? Então, quem sabe, a gente leva ele como filho. Enfim, foi passando e foi, né? Ele cada vez mais se encantando com o conhecimento, com a sabedoria desse menino, e dando cada vez mais confiança. Tanto é que, com a idade bem jovem, ele começou a administrar o palácio do senhor dele. Começou a administrar, sabe, controlar tudo. Porque era muito inteligente e muito capacitado. Isso foi um dos sinais que, quando ele estava no poço, na hora que ele desceu, o anjo Gabriel sussurrou no ouvido dele e falou para ele: se acalme, tranquilize, não vai acontecer nada com você, já você vai, né, ter faraj, quer dizer, vai vir a salvação e você vai ficar tranquilo. Esquenta a cabeça, calma. E um dia, ele falou para ele ainda: um dia você vai
falar para eles o que eles fizeram com você. Um dia você vai falar para eles isso, para os seus irmãos. Enfim, passou o tempo, né? Foi crescendo na casa desse homem. A mulher dele é linda, linda também, era a beleza incomparável. E esse convívio, cada vez esse menino ficando mais bonito, cada vez ficando mais, né, crescido, ela começou a crescer os olhos em cima dele, né? Começou a ver nele outras coisas, já que o marido dela era conhecido, não tinha filhos, não tinha, tinha alguns problemas, né? Aí ela começou aos poucos, né, tocar, chegar perto, não sei o quê, até que um dia ela planejou algo mais forte. Preparou um lugar, um ambiente, tinha até parente dela no palácio, parece uma parente assim que havia ganhado o primo, né, ganhado um filho, e ela não podia sustentar e estava vivendo com ela no palácio. Ela falou, cuidado, você está facilitando muito, tá, não sei o quê. Ela falou, mas não dá mais. Eu já aspirei, já... Nessa idade, nesse tempo, ele já tinha 17 anos. Aí, não dá mais para aguentar. Preparou um lugar, uma sala grande, e dizem que a sala tem várias portas. É palácio, né? Cheio. Cada porta daqueles, praticamente de concreto. Ela chamou ele para lá e fechou todas as portas. Não tem mais escapatória. Quando ela fechou as portas, ele percebeu, ele já estava percebendo. E ela realmente encanta também, não era também de se jogar fora. Aí não que se encantou com ela, mas, né, temia, fazia tudo. Ele temia em primeiro lugar a Deus, não temia só o dono do palácio ou a lei, essas coisas. Temia em primeiro lugar a Deus. Aí ela falou, Héctor, quer dizer, estou preparada para você. Estou preparada totalmente para você. Se enfeitou muito, muito bem, né? E geralmente, né, nessas épocas, a mulher, quando se enfeita bem e bastante, até os religiosos, se não o religioso, se enfeita para o marido. Quando é casado, se enfeita para o marido. É difícil, ou se tiver alguma festa, alguma coisa. Agora, é difícil dentro de casa se enfeitar para outra pessoa, que não seja para o marido. Aí, quando ela falou assim, estou preparada para você, e ia atacar ele falou, temo a Deus, como vou trair? Ele falou, innahu rabbi ahsana mathwaya. Quer dizer, Rabbi, o que ele quis dizer não é o Allah, ele quis dizer, é meu senhor, quer dizer, meu senhor, o dono da casa. Ele me tratou tão bem, me colocou confiança, tudo dentro da casa dele, eu vou trair a confiança dele. Isso é pior ainda, e ainda por cima é o maior pecado. Não pode, não sei o que. Ele fugia dela, ela atacando, né? Ela falou, não tem escapa, você não me escapa, hoje não me escapa, tem que te pegar agora. Ela pegou pela roupa dele, ele tentando fugir, de repente abriu-se as portas. Uma porta, né? Com chave e tudo, era a pessoa de dentro, e entrou o marido dela. Ele viu aquela cena, ela agarrando ele, né? E ele tentando fugir. Aí ela falou, na hora, ela falou, mas, quer dizer, qual o castigo de uma pessoa que ataca a sua família? Só que naquela época, o castigo, quando se aplica castigo de traição desse tipo assim, é matar, né? É matar a pessoa. Ela, para vocês verem como é que ela tinha, sabe, aquele capricho, aquele desejo que era demais pro José, ela tinha esse desejo incontrolável. Tanto é que ela rapidinho, quando ela falou qual o castigo, ela mesma falou do castigo. Ela mesma falou assim, illa an yusjan wa yu'adhab, quer dizer, a não ser preso e ser castigado. Antes que ele fala, castigo dele é a morte, né? Então ela mesma já falou rapidinho que não fosse preso e seja torturado. Aí ele falou, tudo bem. Aí no versículo do Corão fala, shahida shahidu min ahliha, quer dizer, testemunhou uma pessoa, né, da família dela. Quem é essa pessoa? Alguns sábios falam o primo dela mesmo, que estava vindo com o marido, entrou junto com o marido. E o primo falou o quê? Dizem, uma história diz isso, porque os que traduzem o Alcorão, eles falam essa história. Diz assim, olha, repara nele, se a camisa dele
foi cortada por trás, ela é culpada, porque ele deve estar fugindo dela. E se for cortada pela frente, ele é culpado, né? Ela devia estar se defendendo dele e acabou rasgando na frente. Então, aí ele olhou, era por trás. E outra história fala que uma criança recém-nascida, da prima dela, essa prima que ela estava ajudando, estava dentro da casa, a criança falou, a criança recém-nascida, meses, quer dizer, menos de 2, 3 meses, ela falou, né? Falou, mesma coisa, olha para a camisa dele, né? Ela que atacou ele, e confirmou, olha para a camisa dele, ele olhou, era por trás mesmo, ele falou, innahu min kaydikunna, né? Isso é da... Só entrega. Trama das mulheres. Hã? Trama das mulheres. Essa trama das mulheres que desejam, assim, quando deseja algo, maior perigo, né? Enfim, ele falou assim, Yusuf, que ele era, sabe, ele não queria castigar o José, e ao mesmo tempo também a honra dele e tudo, só que nessa época, assim, para eles, assim, não era tão importante, era menino e estava sendo criado no palácio. Quer dizer, esquece isso, pronto, esquece isso, nem você seja preso, nem ela seja castigada, né? Deixou, ficou por isso, assim, por um tempinho curto, bem curto. Só que o problema dela não ficou mais lá, espalhou na cidade. Uma mulher nobre, a mulher do ministro, fazer isso com quem? Com o escravo dela? Que absurdo! Aonde ela chegou? Que ponto que ela chegou? Com o escravo dela. O que ela fez? Por que ela fez isso? Esses detalhes dessa parte não existem em livro nenhum. Eu acho que em livro Evangelho ou qualquer um não existe sobre isso, esses detalhes, o que ela fez e o que foi preparado, né? Aí quando ela começou a escutar dos colegas dela, as próprias colegas dela falando isso dela, falando mal, escravo? Porque vocês não sabem quem é o escravo. Que tipo de escravo? Não é escravo comum. Vocês estão falando escravo? Tudo bem. Aí o que ela fez? Ela preparou uma festa na casa dela, chamou todas as mulheres nobres da cidade e fez a farra deles. Trouxe para eles, primeira coisa, fruta, né? Cada uma com uma faca assim para cortar as frutas, tudo. Depois que estava tudo preparado, o cenário tudo preparado, ela falou, entra. Aí entrou o José. Elas olharam aquilo lá, todo mundo assim, que é isso? Isso não é gente, isso é anjo? Nunca viram isso, nunca viram uma beleza parecida, nunca, sabe? Tanto é que as frutas que estavam na frente delas, elas tinham começado, né? Para pegar as frutas, elas começaram a cortar as mãos sem perceber. Nem sentia que elas estavam cortando as mãos, não estavam cortando fruta. Todo mundo estava com as mãos sangrando, todas as mulheres que estavam lá, de tanto que se encantaram. Ela falou, tá vendo? É esse que vocês me acusaram, falaram que alguma de vocês aguentaria viver com ele dentro de casa e não ataca ele? É esse, né? Aí ela falou para eles assim, para elas, depois ela falou para ele, sai. Ele saiu. Ela falou, olha as suas mãos agora. Aí todo mundo olhou, tudo cortado, se espantaram, o que é isso? O que a gente... Ninguém sentiu, ninguém se machucou, assim, sentiu dor alguma coisa, sangrando assim, não sentiram nada. Aí viram que realmente começou a rolar desejo de tudo que é parte das outras mulheres, todo mundo queria ele, né? E todo mundo começou a preparar sabe, cada uma queria fazer um jeito de atacar ele. Algumas, até colegas dela, assim, mais próximas, começaram a planejar, preparar essas armadilhas separadas, né? Para ajudar ela, inclusive. E começaram até a ameaçar. Todas elas são mulheres de pessoas importantes, ministros, os mais próximos do faraó, essas coisas. Todas elas eram próximas, não era nenhuma mulher assim, sabe? Todas elas eram nobres. Esse plano deles
para funcionar, eles fizeram escolha, para ele escolha. Né? Escolha entre duas coisas, ou isso ou aquilo. Né? Ou você atende ou vai ser castigado de um jeito. Sobre esse castigo, sobre isso, essa escolha e como foi essa parte da vida dele, inshallah, a gente vai conhecer na próxima aula, inshallah, que todo mundo vai ficar assim, ansioso de saber o resto, inshallah, e vai vir e falar até para os outros, né? A história dele é cativante, muito cativante, né? Muito gostosa da história do José. Isso porque não viram nada. Ainda o que vem para frente é o que é mais, né? Mais interessante, mais forte. Agora,